Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Virtudes piedosas que edificam relacionamentos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, e agora suportando-vos uns aos outros em amor. Hoje nós vamos falar sobre tolerância amorosa. Como nós somos intolerantes hoje. Nos tornamos pessoas intolerantes. A intolerância está em todo e qualquer segmento da nossa vida. Não suportamos mais ter que esperar, não suportamos mais ter que aguentar, não suportamos mais ter que sofrer, nós não suportamos mais nada. É verdade que tem alguns momentos que a tolerância exige de nós muita, mas muita paciência. Mas é verdade que nós estamos nos tornando cada dia mais intolerantes. E deva-se a isso a uma série de fatores. Um deles é a tecnologia. A tecnologia está nos fazendo ser intolerantes. Quantos de nós já não, tendo um aparelho desse nas mãos, ou um computador na frente, quando o computador começa a engasgar e vai dando sinais de que vai demorar um pouquinho mais, nós ficamos apertando ou mexendo no mouse. Não é assim? Isso é intolerância. Isso é intolerância. De uma forma quase que imperceptível para nós, mas isso revela em nós a intolerância. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos admitir que algo possa demorar um pouquinho mais do que deveria. Aí entramos na fila de um banco e a fila demora um pouquinho mais e você dá a infelicidade de pegar uma pessoa que não mexe na tecnologia ainda e ela precisa apertar os botões acertadamente e aperta erradamente. E ela fica ali por alguns minutos, que para nós parecem horas a fios. Não é assim? E nós começamos a reclamar da pessoa. Muitas vezes nem sequer oferecemos ajuda. Não levamos em consideração, muitas vezes, que tem um ancião na nossa frente, que tem dificuldade, muitas vezes, de visão, dificuldade de audição, dificuldade, não é, de coordenação motora. Às vezes a pessoa está tremendo e a hora que vai apertar ali... E às vezes eu vejo a intolerância nos próprios funcionários que atendem essas pessoas mediante essas máquinas que nós usamos nos nossos dias. Nós estamos nos tornando pessoas intolerantes. Nós não toleramos mais a incapacidade do outro, não toleramos mais a inabilidade do outro, não toleramos mais nada. As pessoas precisam ser perfeitas agora. E a tolerância, ela acaba se tornando um sentimento, uma virtude em escassez, em extinção. E o que comanda agora é a intolerância. E aí você tem assim perfis de tolerância e intolerância. A esposa chega no quarto, está tudo escuro, um silêncio total, o marido está pegando no sono, e ela pergunta para ele, você já está dormindo bem? Aí o intolerante responde, não, estou treinando para morrer infeliz. Esse é o intolerante. O tolerante vai dizer assim, quase estava aguardando você, meu amor, para que você deitasse aqui do meu lado e a gente tivesse uma conversa selvagem nesta noite. Ei, Nirtão! Ei, Elisete! Ei, glória! Nós na fita, Nirtão! Tolerância e intolerância. Amós, cadê você, pastor Amós? Está ali. Não sei quantos de vocês já viram, mas o Amós, umas 2:30 da tarde, ele pega a vara,
Tudo bem que depois ele pede para a Tila trazer tudo de volta sozinha. Mas ele pega... É que eu vi ela chegando com essa vara hoje. E está lá o Amós, na beira do lago aqui, pescando. Aí passa alguém, vê um monte de peixe dentro do balde. E pergunta para o pastor Amós: Pastor Amós, você pegou tudo isso já? Se o Amós fosse intolerante, ele ia dizer assim: não peguei não, isso é tudo peixe suicida que pulou do lago para dentro do meu balde aqui. Pesquei nada. Esse é o intolerante. O tolerante diz: rapaz, esse lago é ótimo, senta aqui, te dou uma vara. Ele vai fazer isso, ele faz isso. Ele sempre tem umas 3 varas juntos lá com ele. E ele vai dizer assim: é ótimo pescar aqui, mas tem que devolver tudo depois. É pesca esportiva que se chama aqui. Ok? Essa é a diferença do intolerante com o tolerante. Aonde é que nós nos encaixamos aí nessas histórias? Como que nós não entramos nesses momentos em que as pessoas fazem perguntas para nós e nós precisamos responder? Outro dia cheguei na igreja, o senhor Oscar presenciou isso. Cheguei na igreja e vi um dos nossos funcionários lá, e eu perguntei para ele: já chegou? Ele falou: não, estou lá ainda. Eu quase pulei no pescoço dele. Folgado, mas folgado. Mas folgado comigo, com o Oscar, com o Walter, com todo mundo. Esse é intolerante. Ele tinha que ler bem minha pergunta. Ele devia falar: não, foi mais rápido, pastor, não tinha tanto trânsito hoje. Percebe o que é a intolerância e a tolerância? E é isso que nós vamos ver na Bíblia. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós devemos nos suportar uns aos outros em amor. Suportar aqui é ser tolerante. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui muito importante. Tolerância amorosa não tem nada a ver, mas nada a ver, com aquela situação em que nós admitimos tudo e não tratamos de mais nada. Então, tolerância amorosa é diferente de permissividade perniciosa. Ok? Tolerância amorosa é uma coisa, permissividade perniciosa é outra. Tolerância amorosa não quer dizer que eu tolero o pecado, que eu tolero, não é a falta de santidade e consagração. Deus nunca tolera isso. E Ele sempre está dizendo para mim e para você: sede santos porque eu sou santo, trate do seu pecado diante de mim, venha e confesse seu pecado. Mas Ele tem uma tolerância amorosa conosco. E nós vamos ver o que é isso agora de manhã. Mas antes vamos orar pedindo que Deus nos conduza mais uma vez aqui. Querido Pai Celestial, muito obrigado por tudo que já vivemos juntos aqui nesses momentos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, de podermos adorar ao Senhor na beleza da Tua grandeza, como Deus vivo e verdadeiro, ao Senhor Jesus como nosso amado e suficiente Salvador. Obrigado por todos os testemunhos que já ouvimos juntos aqui. Agradeço, Senhor, pelo movimento que o Teu Espírito já está fazendo em nosso meio. E rogamos que o Senhor continue, por favor, e em nome de Jesus, nos abençoando e nos dando, Senhor, mais uma vez toda a percepção do Teu Espírito à Tua palavra, trazendo clareza às nossas mentes, de maneira que compreendamos a Tua palavra de uma forma pura e de uma maneira que o Senhor seja agradado na beleza da Tua sabedoria. Mas também reconhecemos a necessidade que temos da ação do Teu Espírito em nossos corações, para que ao vivenciarmos o que vamos ouvir nesta manhã, essa vivência seja, Senhor, certamente
traduzida em santidade, em consagração de vidas que amam ao Senhor e que querem agradá-lo também, Senhor, na beleza da tua santidade. Para que isso aconteça, Senhor, nos rendemos ao teu Espírito. Então, que nada em mim, nenhuma história, nenhum gesto, Pai, nem mesmo o resultado dos meus estudos, feitos com toda a honestidade e sinceridade diante do Senhor e com todo temor a Ti, seja a base e a segurança nossa. Mas apenas, Senhor, a ação total, plena do Teu Espírito em nós. Porque, como temos aprendido juntos aqui, desejamos que o Senhor seja adorado e glorificado em tudo o que vamos ouvir e aprender nesta manhã. Rogamos por isso, entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O que é tolerância amorosa? Veja aí. Muda para mim, por favor. Tolerância amorosa é a virtude do caráter cristão em suportar o erro ou as fraquezas do outro. Isso é importante, nós aprendemos. Que tolerância amorosa é um suporte. É suportar, é me colocar a favor de. Não é suportar no sentido, eu suporto você, fazer o quê, né? Me casei com você, agora até a morte nos separe, não é? Vamos lá. Não é esse tipo de suporte. O suporte aqui é que eu estou à disposição, eu vou me colocar à disposição do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Eu entendo as suas fragilidades, eu entendo as suas inabilidades, eu entendo ainda a sua falta de crescimento, e eu crescerei com você, eu estou à disposição para que você se desenvolva espiritualmente na graça de Cristo Jesus. Isso é tolerância amorosa. Não confunda também tolerância amorosa com tolerância zero. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque tolerância zero é uma outra forma de eu dizer que eu sou intolerante. E geralmente, quando nós somos intolerantes, a expressão que usamos é: eu não suporto esse tipo de coisa. Eu não suporto esse tipo de gente. Eu não suporto esse tipo de pergunta. Não é assim? Então, nós precisamos aprender com Deus, porque se Deus fosse fazer isso comigo, com você, a gente estava numa gelada. Se Deus fosse ser intolerante comigo e com você, nenhum de nós estaria aqui agora, desfrutando de todas essas delícias prazerosas que Deus tem dado para nós aqui. Mas é porque Ele é tolerante, amorosamente, graciosamente, que nós temos a oportunidade, inclusive, de estarmos ouvindo a palavra dEle, lendo juntos a palavra dEle e aprendendo sobre tolerância amorosa, que Ele coloca na sua palavra, e na minha versão está: suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a primeira marca da tolerância é que a tolerância amorosa, ela é uma expressão e ação do amor de Deus em nós. Abra sua Bíblia aí comigo em Provérbios capítulo 10. Tolerância amorosa é a expressão, a ação do amor de Deus em nós. Provérbios 10. Veja bem o que diz o texto no versículo 12. O ódio, essa palavra na língua original significa um sentimento intenso de repúdio. É o que a gente faz quando a gente é intolerante. Eu não suporto. O ódio excita contendas, levanta, ergue contendas, conflitos, desavenças, brigas. Essa é a intolerância. Quando eu sou intolerante, quando eu permito que esse sentimento de eu não suporto isso, eu não suporto essa pessoa, eu não suporto essa situação, isso vai certamente gerar, levantar
conflitos, tristezas, desavenças, esse tipo de coisa. Mas, graças a Deus por esses mas na Bíblia, não é verdade? Como esses mas na Bíblia fazem um bem para nós. Porque é quando Deus diz, mas há uma solução, há um escape. Porque na maioria das vezes, gente, nós somos intolerantes. Nós somos odiantes, odiosos. E odiados também. Mas o amor cobre todas as transgressões. Transgressões têm a ver com inabilidades, erros cometidos por uma pessoa. Aquela situação em que muitas vezes eu não suporto porque sou intolerante. Uma pergunta mal feita, uma ação mal desenvolvida, um desejo mal requerido. E eu preciso agora ser amorosamente tolerante, de maneira que eu possa ajudar essa pessoa, entender essa pessoa, perdoar essa pessoa e então servir de suporte a essa pessoa para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Isso é tolerância amorosa. Mas o amor cobre todas as transgressões. De novo, quero lembrar todos nós que tolerância amorosa não é igual a permissividade perniciosa. Quando Deus diz que o amor cobre todas as transgressões, nós temos outros muitos textos da palavra de Deus dizendo: arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado, trate o seu coração diante de mim. Então não confundamos as coisas aqui, porque a palavra de Deus é toda inspirada. Então aqui Deus não está dizendo que nós devemos ser permissivos, mas devemos ser tolerantes em amor. Para até de repente Ele me usar para que a pessoa entenda que determinada ação, ou determinado pensamento, ou determinadas verbalizações são pecaminosas e precisam ser tratadas diante da graça dele. Agora, vai comigo aí nesse outro texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. É um reflexo de Provérbios que Pedro põe aqui na sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Pedro diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. No versículo 7 você tem assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Você vê, a tolerância não tem a ver com permissão. A tolerância amorosa não tem a ver com essa situação de eu permitir tudo perniciosamente. Versículo 7 mostra isso para nós. Mas ele diz: porém, acima de tudo, o que se requer de mim e de você é que nós tenhamos um amor intenso. Essa palavrinha intenso é fervoroso. Um amor que borbulha, um amor que não cessa, de uns para com os outros, porque esse tipo de amor intenso cobre multidão de pecados. A ideia aqui, de novo, não é permissão, mas é perdão, o que nós vamos ver amanhã, que é a outra virtude piedosa para a edificação de relacionamentos. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você aqui é que Ele espera que eu e você cobramos multidão de pecados pela nossa tolerância. E cobrir aqui é a palavra calipto, que é o contrário de apocalíptico.
Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, mostrar. A palavra aqui é calipto, cobrir. Isso tem a ver com aquele perdão que a Bíblia ensina para nós, lá em Miqueias, capítulo 7, nós vamos ver isso amanhã, quando o Senhor diz que Ele joga nas profundezas do mar os nossos pecados e as nossas iniquidades. Deus não foi permissivo. A permissão dele, a permissividade dele, a não permissividade dele é muito clara quando nós olhamos para a realidade de que ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Isso mostra que ele não permite o pecado. E por amor a mim e a você, ele põe o filho dele na cruz do Calvário. Mas ele diz, mas eu espero que vocês se amem intensamente um ao outro. E que esse amor intenso de vocês cubra multidão de pecados. Será que eu tenho agido assim na minha família? Será que eu sou uma pessoa que sou tolerante em amor ao meu cônjuge, aos meus filhos, aos meus pais, àqueles que estão envolvidos comigo diariamente no trabalho, nos estudos, no trânsito? Quantas vezes a minha intolerância no trânsito serve como um péssimo testemunho, porque nós insistimos em botar o peixinho lá atrás do carro. E algumas vezes botamos o adesivo da igreja no carro. Ou colocamos lá a propriedade do Senhor Jesus. Eu gosto de uma história que eu já contei aqui, eu acho, para vocês. Provavelmente já. Mas eu gosto sempre de relembrá-la. De uma senhora que estava passando numa rua e olhou assim na janela de uma das casas o adesivo, propriedade do Senhor Jesus Cristo. E ela parou ali na frente daquela casa e ficou orando, louvando a Deus. Senhor, abençoa esse lar. Que coisa mais linda esse lar. Propriedade do Senhor Jesus. Daqui a pouco ela começou a ouvir a intolerância rancorosa que existia dentro daquela casa e começou a ouvir gritarias e contendas e iras e xingamentos. E a expressão dela agora era de horror, de susto, pasma. Aí ela disse assim, propriedade do Senhor Jesus Cristo, é uma pena que esteja alugada para o capeta. Será que a minha vida não reflete isso? Andamos com camisetas escritas Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Cadê o Túlio? É você, minha ovelha? Faltou do culto? Olha lá que camiseta linda, ó. Não falta, você nunca falta. Será que nós andamos com camisetas escritas, não é? Jesus, King of the Kings. Que em inglês é mais bonito, não é? E a nossa vida, minhas ações, minhas palavras, meu jeitão no trânsito, na fila do banco. Você já viu como a gente é tentado na fila do banco? Você para, demora um pouquinho, o cara de trás começa, ô banco miserável, tá louco. Aí ele dá um toquinho em você, você vira para ele. Você é cliente desse banco? Você aguenta esse banco? Aí você entra na conversa dele? Na intolerância dele? Não, é horrível mesmo. Olha, em nome de Jesus, que queime todo esse banco. Fale, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Fale o Bradesco, com essas filas enormes. Você entra nesse papo? A gente entra, porque nós somos intolerantes. Aí quando há uma oportunidade de eu suportar esse indivíduo na sua intolerância, e falar sobre paciência, colocar mansidão nessa história, a gente bota mais fogo ainda fala em nome de Jesus.
Isso é intolerância. Essa é a intolerância rancorosa que muitas vezes está dentro do nosso coração. Mas há uma outra marca aí. Tolerância amorosa suporta as diferenças e erros do outro sem julgá-lo ou desprezá-lo. Abre aí a sua Bíblia em João 21, 15 a 17. Esse é aquele momento glorioso em que o Senhor Jesus encontra com Pedro e faz as perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Você sabe aqui que é um jogo de amor, né? De palavra amor aqui. Quando Jesus pergunta, ele pergunta, você tem um amor que vai a ponto de morrer por mim? Ele já tinha demonstrado que não. Ele tinha dito isso lá atrás, nós vamos ver já já. E Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você, coladinho com Jesus. Foi a música que nós ouvimos ontem à noite. Coladinho, agarradinho. Agarradinho com Jesus. O Nirtão falou, ai que vontade de dançar com Jesus. Pedi até pro Branco pôr de novo. Põe de novo agarradinho com Jesus. É hit parade da noite caipira no PV. Agarradinho com Jesus. A gente canta essas besterolas aí. Não é? Sei lá se não é uma besterola, não é, mas nós estamos mesmo prontos a estar até a morte com Jesus ou queremos só estar agarradinho com ele? Porque o que Pedro respondia aqui era mais ou menos isso. Eu gosto de estar agarradinho com você, Jesus, mas morrer não. Aí Jesus pergunta de novo, e ele responde de novo, agarradinho, Jesus, entenda, agarradinho. Até a morte não, deixar tudo no Guarujá, ir lá para o meio da mata. Que o Serjão, ele contou só as coisas boas lá também, viu? De Serginho. Mas tem os desafios. Nós temos as... E não precisa ir lá no meio da selva em Yanomami. Lá na Selva de Pedra, na Vila Mariana, a gente tem desafios como cristãos. Pergunta depois para o Serjão, para Márcio, os desafios. Mas como a gente vê o poder da graça nesses desafios, não é verdade? Mas eu estou disposto. Eu quero realmente servir o Senhor como ele está pedindo a Pedro. E Pedro diz, não, Senhor, só agarradinho. Aí quando Jesus diz, eu sei que você quer ser apenas agarradinho comigo. Só agarradinho. Você não quer ir até a morte comigo. Aí ele chora. Ele sente. Sofre. Muito. Mas há um jogo também da palavra, do verbo saber aqui. Quando Jesus pergunta para ele, você me ama? Você tem um amor a ponto de ir até a morte por mim? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí de novo, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, quando Jesus, versículo 17, pergunta para ele, você só quer ficar agarradinho em mim? Porque Jesus muda a palavra também, muda a palavra amor. Agora Jesus pergunta segundo o que ele está respondendo. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. Quer ficar agarradinho em mim só, né? Morte mesmo que é bom nada, porque você já provou, ele já tinha provado isso. O Oscar perguntou para mim hoje, o senhor ouviu os galos cantando hoje, pastor? Falei, não. Mas Pedro ouviu, depois que ele negou. Bastou ele negar, o galo... Ih, vai para fita. Esqueci desse negócio de fita. Você vê, eu fico aqui me esforçando para me comunicar com vocês, e aqueles miseráveis ficam rindo lá no fundo. Ó. Ele ouviu. E quando ele responde, tu sabes todas as coisas, ele muda o verbo saber. Até então é usado um verbo aqui meio geralzão assim. Generalista do verbo saber. Conhecer, né? Assim como alguns de nós nos conhecemos. Mas nenhum de vocês me conhece como a Denise me conhece. Nenhum de vocês me conhece como Deus nos conhece. A cada um de nós, não é verdade? E quando Jesus diz,
você só quer realmente coisas boas comigo. Você só quer participar dos milagres, de multiplicação de pães. Você só quer... Pedro diz, eu sei que o Senhor sabe, e muda o verbo saber aqui. E ele passa daquele verbo geralzão para um verbo que significa profundo conhecimento. O Senhor me conhece por dentro. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que eu não amo a ponto de dar a minha vida por ti. Por isso ele se entristece. Agora, Jesus é intolerante com Pedro? Não. Porque poderia ser, não é? Abre aí Marcos 8:33. Poderia ser. Olha, não aguento mais você, Pedro. Estou cansado de você, sabe? Tá difícil aguentar você. E lá em Marcos 8:33. Vou ler desde o 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto lhes punha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então Jesus, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, na verdade aqui, Pedro não estava possuído pelo capeta. Quando Jesus fala, arreda-te, Satanás, ele sabe que Pedro está dando ouvido a Satanás, que faz um esforço satânico, diabólico, infernal, para dividir, não é? Ou para desviar Jesus da cruz. E o que Pedro está fazendo aqui é isso. Senhor, como é que o Senhor fala isso? Porque ele esperava pegar em espada, ele esperava fazer o que ele fez. Quando Malco apareceu para prender Jesus com a sua turma. Jesus podia ser intolerante. Eu não aguento mais você, Pedro. Você, cara, você não entende a mensagem. Eu prego, você não é capaz de absorver o que eu estou falando. Então não dá para continuar assim. Não tem como. Aí você vai para Marcos 14. E você encontra ali em Marcos 14, 66 em diante, de novo um momento aí entre Jesus e Pedro. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E sai do ambiente, foge, para não ter que ficar contra-argumentando, porque ele estava mentindo. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tomou dizer as circunstâncias: Esse é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente é um dele, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Quando o camarada está mentindo, cheio de covardia no coração dele, é isso que acontece. A gente pragueja, a gente jura. Faz assim, ó. Quando a gente mente, a gente faz isso. Quando a gente fala a verdade, a gente faz o que a Bíblia diz. Seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do capeta. Quando você fala a verdade e alguém desconfia de você, você está falando que eu estou mentindo? Não é assim? Mas quando a gente está mentindo, a gente usa de subterfúgios. Seus filhos na infância começaram a dar beijinho no dedo e falar: Eu juro, mamãe, eu juro, papai, desconfia. Que ele está revelando o caráter dos pais nele. Corrupto, pecaminoso, miserável, safado. Mas quando a gente é verdadeiro, por muitas vezes, eu vi meus filhos tentando jurar. Eu falei: Pode parar.
Está mentindo. Mas muitas vezes eu disse, alguma palavra que deu uma interrogação no que eles estavam falando, eles disseram assim, fitando os olhos nos meus olhos: pai, você está dizendo que eu estou mentindo? Aí eu sabia que era verdade. Sim, sim, não, não. Pedro está praguejando aqui, está jurando, não conhece esse homem de quem falais, porque ele está mentindo, porque ele conhece, ele sabe quem é. Mas um pouquinho antes, lá no versículo 27 do capítulo 14 de Marcos, então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro, eu não aguento mais isso. Você é um cara volúvel, inconstante. Se Jesus fosse intolerante, ele fulminava Pedro. Ainda bem que o pastor de Pedro era Jesus. Porque se fosse o pastor Darcy, já tinha ido para a Assembleia. Hã? Disse-lhe Pedro: ainda que todos, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia, com mais veemência. Jesus, você não sabe quem eu sou. Estamos juntos, Jesus. Eu e tu e eu. Eu vou até o fim, Jesus. O senhor não está entendendo? O senhor não está ouvindo? O senhor não compreende o que eu estou falando? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Cocorocó! E o que termina o texto aí na sua Bíblia? Assim disseram todos. Se Jesus fosse intolerante, nenhum de nós conheceria o Evangelho hoje. Mas porque ele é tolerante em amor, ele é paciencioso em graça, ele continua, depois da morte dele e da ressurreição, investindo na vida desses homens, encontrando esses homens, motivando espiritualmente esses homens e dizendo a esses homens: é com vocês agora. Vocês precisam espalhar o meu reino pela face da terra. Vocês receberão o Espírito Santo de Deus e serão minhas testemunhas pelo mundo inteiro. Mas Jesus é tolerante. Porque esse camarada que ele está encontrando lá em João 21, tinha tudo para fazer com que Jesus dissesse: não dá para contar com você. Sinto muito, mas não vai. A gente vê um pouquinho essa intolerância na vida de Paulo. Embora depois ele entenda que ele precisava lidar com o coração dele. Isso é muito importante na Bíblia, porque coloca esses heróis gigantes bíblicos em situações muito próximas a nós. Paulo e Barnabé têm uma desavença, eles quebram o pau mesmo, viu, gente? Não foi para o ímpar quem ficava com João Marcos, não. Quebraram o pau. A língua original diz que houve um embate entre os dois, mas não houve ódio, nem rancor, nenhum fala mal do outro, pelo contrário, um exalta o outro depois da divisão que eles tiveram em Atos 16. Mas Paulo é intolerante com João Marcos. Ele diz: não vai mais comigo. Esse moleque é covardão. Na hora que a gente precisa dele, ele pifa. E eu não vou gastar tempo com João Marcos. E ele não vai. Barnabé, porque o que significa Barnabé, o nome dele? Filho da consolação. É isso exatamente a palavra em hebraico. Barnabé, filho do consolo, filho da consolação. E aí, você tem um homem dizendo: tolerante. Precisa dar mais uma chance para o menino, ele é novo ainda. Eu sei que ele pode mais. Paulo diz: então você leva ele. Comigo ele não vai. Leva ele, vai. Põe ele na sua mochila e leva. Você vai ver o que ele vai fazer com você. Comigo não vai.
Paulo mostra aí um pouquinho da intolerância dele com João Marcos. Só que lá no final da vida dele, ele implora para João Marcos voltar para perto dele. Vem ter comigo, depressa. Está lá em 2 Timóteo 4. E traz contigo para mim os livros, os pergaminhos. Eu preciso estar com você. Mas ele mostra que ele precisava aprender a ser tolerante logo depois. Assim que ele diz, não vou levar mais jovem nenhum comigo. João Marcos não vai. Ele entra ali nas regiões de Derbe e Listra e encontra um jovem chamado Timóteo. E ele ouve o testemunho desse rapaz e ele diz, vou levar esse menino comigo. Você percebe que ele lidou com o coração dele. Tanto lidou que ele chama João Marcos no final da vida dele. Mas ele mostra, por um momento ali, a intolerância. Às vezes nós vamos ser intolerantes com as fraquezas, com as diferenças, com os erros dos outros, mas não podemos permanentemente, infinitamente, eternamente julgá-lo ou desprezá-lo por isso. Eu preciso permitir que a graça trabalhe no meu coração. E eu volte a dar oportunidades, relacionamentos, minha vida para o outro. Mais uma marca da tolerância amorosa é suportar a imaturidade do outro sem exaltar a própria maturidade. Como a gente é intolerante quando as pessoas são imaturas. Quando fazem alguma coisa ou falam algo que mostra essa pequenez, essa falta, não é, de músculo espiritual. Abre lá, Romanos capítulo 15. Aliás, esse era o grande problema em Romanos. A igreja de Roma estava em conflito, meio dividida, com dificuldades extremas, por causa da intolerância judaica para com os gentios, e dos gentios para com os judeus, e dos imaturos para com os maduros, e dos maduros, ou pelo menos se achavam maduros, para os imaturos. E aí Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportando-vos uns aos outros, tolerância amorosa, as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Sabe, havia lá em Roma, na igreja batista de Roma, é lógico, os presbiterianos vieram bem depois, lá em 1500 e alguma coisa. Havia ali na igreja de Roma uma tendência enorme dos judeus em se acharem os cara, the man, o cara, o sujeito. E eles se achavam mais fortes, mais espirituais do que os gentios. Porque a eles pertenciam as promessas, porque a eles pertenciam os oráculos, aliás, Paulo fala isso, né, lá em Romanos capítulo 9. Viu só como isso era a realidade? E eles se achavam os melhores. E eram intolerantes com os pagãos que se converteram, com os gentios que se converteram. E Paulo diz, olha, vocês precisam suportar em amor a falta de conhecimento. A debilidade aqui é a falta de conhecimento bíblico, a falta da percepção da lei, do conhecimento das palavras belas dos poetas, do conhecimento das palavras orientadoras dos profetas. Paulo está dizendo para eles aqui, vocês precisam entender que essa turma que está conhecendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vindo do paganismo, precisam ser ensinados, não recusados, precisam ser discipulados, não rejeitados,
por vocês, que se acham os maduros da história. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades, fraquezas, falta de conhecimento, falta de percepção dos fracos. E não achamos que nós somos os conhecedores da verdade. Isso é tolerância amorosa. Quantas vezes, por intolerância, não suportamos as debilidades um do outro? Não suportamos a fraqueza do outro. Não admitimos que o outro seja fraco. Precisamos aprender que tolerância amorosa é suportar a imaturidade do outro, sem exaltar a própria maturidade. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus, quando ele aguenta a imaturidade dos seus discípulos, Mateus 20, João capítulo ali 13, 14, 15, 16, 17, porque Mateus 20 está no contexto ali daquele momento, não é? Do cenáculo, de todo aquele sermão que existe ali com ele, sentado com seus discípulos e apóstolos para comerem a Páscoa. A debilidade, depois de 3 anos com os seus apóstolos, é demonstrada quando uma mãe corujona, protetora. Aliás, vocês mães deveriam aprender muito com essa história. Não fica protegendo muito seus filhos, encorujando muitos caras, as meninas, porque vai trazer problema para eles. A mãe de João, porque era mais íntima de Jesus, vai lá e diz: Jesus, estamos juntos, não estamos, Jesus? Tenho apoiado seu ministério, andado, não é, a fazer aí toda a facilitação para o teu ministério. Então, Senhor, quando o Senhor estiver lá no teu reino, pega Tiaguinho, esse fofo desse menino. O cara já era barbado, babava na barba. E pega Joãozinho, esse fofinho, caçulinha da família, e põe uma à direita e outra à esquerda no teu reino. Sabe o que é pôr o camarada à direita e à esquerda do trono do rei? Primeiro-ministro, primeiro oficial de justiça. É isso que ela está pedindo. Maior salário, posição. Os outros ouvem. Sabe o que a Bíblia diz que os outros pensam deles? Coisa rancorosa. Eles não aceitam isso. O que ela está pensando? Eu fico imaginando o que Tomé, Judas Iscariotes falam um para o outro. O que esses camaradas enfraquecidos ainda, em processo de crescimento, e um que não é nem crente, Judas Iscariotes, deve ter imaginado, falado, pensado. A Bíblia diz, eles reagiram e não gostaram desse pedido. E Jesus sabe de tudo isso porque ele chama os camaradas e diz, gente, o que é isso? No meu reino não é assim. Senta aí, Salomé, senta aí, gente. Senta aí, minha gente. Vocês vão ouvir uma coisa. Não vou pôr seus filhos do lado, não. Não vão. Sabe por quê? Porque no meu reino, quem quer ser o primeiro vai ter que servir. E vocês não estão aprendendo isso. Vocês não aprenderam o que eu acabei de fazer com vocês, lavando os seus pés? Vocês não entenderam? Eu não disse para vocês fazerem a mesma coisa assim como eu fiz com vocês. Entende, João? Entende, Tiago? Entende, mamãe? Entende, Judas? A Judas entrou nessa, os Iscariotes. Entende, Tomé? Entende, Felipe? Entende. Tolerância. Jesus podia dizer, não dá, o que é isso? Um ambiente desse, prepara a Páscoa. Lava os pés de vocês.
Pensa que foi fácil? Tem que me agachar, lavar esse pé. Você viu o seu pé como é que estava, Pedro? Você viu o seu, João? Quanto tempo, aliás, faz que você não lava o seu pé? Estava um nojo. Eu lavo o pé de vocês, me coloco como escravo por vocês. Você mesmo, Pedro, disse que eu sou o quê? Raboni, Senhor, o Senhor é o Raboni. Vocês não entenderam nada? Se eu e vocês estivéssemos na posição de Jesus e tivéssemos feito tudo isso, e lá para o meio, fim da nossa reunião, um camarada vem, uma mãe vem e faz uma pergunta. O que a gente ia falar, hein? Eu fico imaginando, que resposta que eu daria para a mãe de Tiago e João? O que eu falaria para ela? Eu não quero nem pensar. O que eu falaria para ela? Tolerância. E nesse mesmo contexto, nós vemos a última marca de tolerância. Tolerância amorosa é uma virtude que reflete o sentimento amoroso de Jesus. Me encanta João 13:1. João 13:1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Quando eu li isso aqui, pela primeira vez com uma percepção um pouco mais polida, quando eu li, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e sabendo qual é o contexto, e o versículo posterior diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, eu pensei, o cara estava lá no meio deles. E a Bíblia está dizendo que Jesus os amou até o fim. Que tolerância amorosa. O que eu vou dizer para vocês? Se eu soubesse, porque ele sabia, se eu soubesse que o cara que ia me trair estivesse lá na reunião, mas eu não ia amar até o fim, mas nem cavar catuça. Eu ia apurrinhar. Eu ia rejeitar. Estou falando pelo Darcy, fora da graça. Ainda bem que Jesus salvou, viu? Ainda bem. Você iria amar até o fim? O camarada que está te traindo e chegou para a reunião? Você ia olhar para ele? Vou amar até o fim. Pela graça a gente faz. Mas há uma luta dentro da gente, não é verdade? Aquele capetinha que fica do lado de cá. E aquele anjo que fica do lado de cá. Lembra disso? Tudo mentira. Esquece. Apaga. É o meu coração mesmo. Não é o capetinho, o anjinho. É o meu coração. O meu coração que está lá dentro, ruim, corrupto, fica dizendo assim: mata. Retalha. É ele. Acaba com ele. Não é assim? Não para a glória de Deus o que aconteceu, eu vou contar aqui agora, mas para minha vergonha. Numa das igrejas que eu pastorei, que não é a Vila Mariana, porque lá não tem o Judas Iscariotes. Não tem mesmo, estou falando sério. Mas eu já tive. E numa das igrejas que eu tive ele veio para uma reunião. E a primeira oportunidade que eu tive, eu falei para ele: a tua hora vai chegar. Olhei bem assim, com aquele olho fulminante de um pastor jovem, rancoroso, com muito para aprender da graça, mas muito. Eu estou falando há 28 anos atrás. Eu olhei para esse Judas Iscariotes, só que eu não tinha aprendido ainda que eu tinha que ser tolerante em amor, amar até o fim. E eu me lembro que a primeira oportunidade na reunião que eu tive, para minha vergonha e não para a glória de Deus, eu olhei nos olhos daquele miserável.
Hoje eu amo. Eu amo. E passei a amá-lo depois. Fui capacitado por Deus a perdoá-lo. Mas naquele momento, eu olhei para aquele homem e eu disse assim, fulminantemente, a tua hora vai chegar. Você já pensou, dona Conceição, o pastor falar um negócio desse? Que horror, né, dona Conceição? Que horrível! Como é que um pastor pode olhar para os olhos da sua ovelha, a ovelha que o Senhor pagou o sangue por ele, e disse, a você eu dou o privilégio de pastoreá-lo, eu olho para essa ovelha e digo, a sua hora vai chegar. Aí fica babando assim, aquele veneno. Começam a sair uns chifres das costas assim, ó. Começa a crescer um rabinho assim, com uma flechinha na ponta. Que a gente está dando lugar ao capeta, assim como Pedro deu. E Jesus tem que falar, arreda-te de mim, Satanás. A gente dá lugar para ele. E a gente fica intolerante, rancoroso, retalhador. Jesus não fez isso. O que ele fez? Ele lava os pés dos camaradas. Ele ama esses indivíduos. Indivíduos que, se você olhar comigo aí, ó, você vai ver o que aconteceu. Em Mateus 26, você vê o que está acontecendo em tudo aí, toda essa situação. Não é? Mateus 26, do versículo 31 em diante, já vimos em outro momento, não é? Que ele iria negar, ele disse que não. São esses que ele está amando. Ele sabe que Pedro vai negar, que Judas vai trair. Ele sabe que esses indivíduos vão dizer, não, a gente vai com você até o fim. Ele sabe que os camaradas estão brigando pelo poder no reino dele, em vez de entenderem que estão ali para servir, para amar. Mas ele é tolerante em amor. Ele continua com eles, ele os ensina, e aí você vai andando nessa reunião, você chega no capítulo 17, e Jesus continua demonstrando a tolerância amorosa dele, e ora por esses homens, e diz, Senhor, proteja-os do mal, Senhor, cuide da vida deles. E aí você vai lendo o texto, e você vai vendo que o Senhor Jesus vai orando por eles, mas ora também por mim e por você. E ali na oração sacerdotal, antes de eu e você existir, Jesus já é tolerante em amor comigo. E ao orar pelos seus apóstolos e discípulos, estão fazendo tudo isso, e ele está ali em tolerância graciosa e amorosa, cuidando deles. Ele diz, eu rogo por esses, mas também rogo por todos aqueles que hão de crer em mim. Lá estava você. Lá estava eu. E assim como Jesus agiu com esses indivíduos, ele age comigo e com você. E agora ele pede que eu haja com o outro, sendo tolerante, amorosamente, aceitando as debilidades, os erros, as fraquezas, as imaturidades do outro, sem desprezá-lo, sem desprezá-lo, sem retalhá-lo. 3 perguntinhas para a gente terminar. Quando pessoas fazem as coisas diferentes do meu agrado, eu os critico verbal e mentalmente? Precisamos responder isso diante de Deus. Senhor, como é que está o meu coração, a minha alma, a minha tolerância graciosa, amorosa? Segunda pergunta. Quando uma pessoa discorda da minha opinião ou vontade, eu o desprezo e rompo a comunhão com ele? Como estamos nessa situação? Quando há alguém que diz, não, eu não penso bem assim. Não, peraí, como é que você não pensa bem assim? Então, toma seu rumo. Vai procurar sua turma. Na minha posição como pastor, eu conheço pastores que, por causa dessa intolerância que existe muitas vezes, essa falta de percepção de Jesus,
de entender que os indivíduos estão num processo de desenvolvimento, já tinham retalhado Pedro, João, Tiago. Judas Iscariotes, então, tinha sido enforcado antes do tempo, não precisava nem se enforcar. Porque é isso que fazem nos seus ministérios. As pessoas não podem ser débeis, não podem discordar, não podem ter uma opinião diferente, que já há retaliação, perseguição, falta de amor. Será que eu não estou fazendo isso com meu cônjuge, com meus filhos, com as pessoas da minha igreja, do trabalho? Terceira pergunta. Quando outra pessoa me ofende, eu reprovo e parto para a retaliação? Ou eu relevo e considero a transgressão? Veja bem, não é permissividade perniciosa, mas é tolerância amorosa. Que Deus nos ajude, gente, a sermos tolerantes uns com os outros e amarmos como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Vamos orar? Querido Deus, grande alegria há no nosso coração por toda essa riqueza da Tua palavra. Quanta profundidade está tocando a nossa alma, está tocando o nosso coração, está tocando as nossas mentes. Tudo fruto, Senhor, da Tua graça maravilhosa a nós, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande privilégio. E que possamos, Senhor, por amor a Ti, por respeito a Ti e por gratidão a Ti, vivenciarmos para a Tua honra e para a Tua glória todas essas virtudes que sabemos só serão possíveis e reais em nós por meio da ação do Teu Espírito em nossas vidas e em nome de Jesus. Nós oramos, querido Deus, no nome dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém.